Vocês acham Namura? Isso, bem lembrado, Namura. Tava esquecendo do Namura. Não pode esquecer do Namura. O cara é tão legal, pô. E tem um talento nato para imitar o Gui, né? Ele imita o Gui, parece que. Ah, e tava também o Jorgeta, né? Tava o Jorgeta. Nossa, tanta gente. Eu falei aqui já o quê? Umas 12 pessoas. Aí eles perguntaram o seguinte: ó, no caso de adaptação de livros e quadrinhos, que o pessoal reclama que o ator não parece com o personagem descrito na obra, né? Então, aquele caso que a gente já conhece, assim, que o personagem muda de etnia, muda de sexo, né? Você acha que a, a aparência é mais importante que o talento ou o talento, né? Tem que escolher qual é o mais importante. Levantar essa questão. Aí eu mandei lá o meu chat falando o seguinte: olha, o talento supera tudo, tá? O talento supera tudo. Se a pessoa for um talento absurdo, a gente até esquece que mudou a etnia do personagem. É óbvio que a gente prefere que seja fiel, mas se a pessoa tem um talento absurdo que rouba a cena para si, eu acredito que ele pode superar essa barreira também. E aí eu citei dois exemplos dizendo o seguinte: a Gal Gadot, ela não tem talento para ser uma atriz, mas ela tem um talento que não é mensurável e nem se pode reproduzir. Não se dá para escalonar e fazer mais daquele talento, que é o carisma. E aí eu citei também o exemplo do Will Smith, que tem carisma. Os dois têm carisma, mas são péssimos atores. O Wagner Tomazoni, ele havia dito lá que hum, a aparência é mais importante porque a falta de talento é compensada pela edição. O diretor comandando a cena e a edição conseguem corrigir isso, a falta de talento, mas não conseguem corrigir a aparência que não bate com a descrição do personagem. Nisso, o Elvis falou assim: olha, eu discordo da opinião do Carlos, né? Ele está falando de mim. Eu discordo, porque o Will Smith é um bom ator e citou alguns filmes. Como estava no chat, não dava para debater, né? Não tinha como eu mandar outras, mas assim, é exatamente o que o Wagner Tomazoni falou a respeito de a edição e a direção podem corrigir a falta de talento. O caso do Will Smith é exatamente isso. É a edição e o diretor que fazem parecer que o Will Smith tem talento, mas o Will Smith é péssimo em tudo que ele faz. Eu adoro os filmes do Will Smith e acho ele super carismático. Ele é aquele cara que você identifica assim que ele vira teu amigo em segundos. E aí, tal, pá, é o cara expansivo. Ele vira amigo de qualquer um em segundos por causa desse carisma. Mas talento para ator, ele é péssimo. Olha ele no Hancock. Olha a cara dele no Hancock. Olha ele em qualquer filme que ele faz. Ele tá sempre a mesma cara. Ele interpreta a si próprio em qualquer filme que ele faz. Com exceção de Em Busca da Felicidade, que ele dá uma mudadinha. E não é muito, não. Ele dá uma pequena mudadinha. E que o filme é muito bom e que a história é muito boa. Então você pensa assim: ah, ele foi um bom ator. Não foi. É que a história é boa. O diretor fez o trabalho dele de dirigir e o editor cortou a cena no que precisava fazer parecer com que ele estava bem na cena. Assim como a Gal Gadot. O que a Gal Gadot interpretou nos filmes da Mulher Maravilha? Você lembra de alguma fala marcante dela para falar que aquela mulher tem talento como atriz? Ela é linda e carismática. Eu sempre cito o exemplo que a Gal Gadot, quando ela sorri, você sorri junto. Esse é o talento do carismático. O carismático, ele dá um sorriso para você, você não consegue fechar a cara.
Por mais que você tente, se é que você precisa fazer isso. Mas ele dá um sorriso, ele te pega de cheio. Isso é o carismático. E isso é uma coisa transcendental. A gente não tem como medir o carisma. Se você tentar falsear o carisma, fingir o carisma, vai ter alguma coisa que eu não sei dizer o que vai denunciar essa falsidade e você vai torcer o nariz para aquela falsidade. Então, se eu pudesse rebater o que o Elvis falou lá, não rebater o Elvis, né? O que a ideia que estava sendo discutida, que o Will Smith, a Gal Gadot, a Jennifer Aniston, tem um monte de ator que a gente curte, mas que fala, meu Deus, a pessoa não tem talento para atuar. Eles são carismáticos. Ben Stiller. Ben Stiller faz uma comédia tão bobinha, mas é que o roteiro é bom, é bem escrito, tem lá os seus 15 roteiristas para fazer a cena dele, né? O Jack Chan, Jack Chan, pô, Jack Chan ele tem o pior dos defeitos para um ator, porque se o Jack Chan numa cena chorar, você ri, porque a cara dele é tão boba, é tão fake na hora que ele tá chorando que você vai rir. Esse é o pior defeito que o ator pode ter. Só que ele é super carismático, você adora ver o filme. Quando ele tá se desvencilhando das porradas e ele tá fazendo aquelas caras de preocupado, você curte o filme, você dá risada daquilo lá. Chris Rock, Chris Tucker, esses caras não são atores, eles são carismáticos. Né? Terry Crew é um cara super carismático, mas ele não é ator, gente. Ele interpreta o paizão musculoso ou o bobão musculoso. Os irmãos Wayne não são atores. Diferente, por exemplo, de um cara igual o Ed Murphy, que consegue interpretar mais de um personagem no mesmo filme. E assim, eu lembro que a gente fazia o exercício de tentar adivinhar qual daqueles personagens era o Ed Murphy, porque ele se transforma, ele já interpretou Homem Branco. E não é Homem Branco porque estava pintado de branco. Homem Branco, jeito de falar, de se mexer. O Rose estava ali concluindo é, a respeito do. Eu tenho a língua presa, aí a pronúncia até do português é difícil. O René mandou assim, ó. Normal, a prática leva à perfeição. Eu também penso assim, René. Aí toda oportunidade, principalmente gratuita de aprendizado, eu agarro e vou aprendendo. Ótimo, excelente pensamento. Geralmente eu aprendo muito bem por conta e praticando. Por, portanto, concordo 100%. A melhor coisa é ter uma base firme e depois desenvolver na melhor maneira possível. O René mandou uma polêmica que discuto com alguns amigos. Um bom ator salva um texto ruim ou um bom texto salva uma atuação ruim? Não, René, eu acho que o bom texto não consegue salvar um ator que ele não tem talento. O que vai salvar o ator, a, a cena, não o ator, a cena. O que vai salvar a cena é a edição e a direção. Então, quando o diretor percebe que ele não vai conseguir passar o texto todo de uma vez, ele faz entrecortado, ou ele pede, fala, não, vamos reduzir aqui. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês, aí não é nem o texto, tá? Mas como o cara consegue salvar uma cena fazendo o que dá para fazer, tá? Eu vou dar um exemplo que é exatamente isso daqui, só que sem o texto. É fazer algo que dá para fazer. Todo mundo lembra, todo mundo conhece essa cena e todo mundo sabe o que aconteceu. Indiana Jones, na cena em que o cara fica fazendo um malabarismo danado, o flare com a espada, ele puxa a arma e dá um tiro.
Nesta cena, o Harrison Ford, ele estava com disenteria por conta da comida que ele tinha é, comido no dia anterior. Ele estava muito mal. Ele falou: não vai dar para eu fazer cena de luta aqui. E aí ele falou: então vamos fazer o seguinte: o cara faz esse flare aí com a espada, eu puxo a arma e dou um tiro. E essa cena virou um clássico. Foi reproduzida em uma centena, se não milhares de filmes e desenhos animados depois. Assim, virou um clássico essa cena, uma referência na indústria cinematográfica. Porque foi feito o que dava para fazer, pois o ator, que não é um ator limitado, mas estava limitado por causa da saúde, fez o que dava para fazer. Então o diretor pega esse ator que não tem como passar um texto longo, não tem como te trazer para vamos fazer todo mundo chorar agora, ele vai dar o texto. Não tem. Mas ele pega e mostra a cara do filho do Will Smith no filme A Procura da Felicidade. Mostra ele, assim, vibrando, contido, porque ele conseguiu um emprego e agora ele vai conseguir cuidar do filho dele. Então ele fica naquela. E assim, aí vem o texto em cima narrado, porque esse momento, aquele momento, e aí você que está assistindo, você chora. Mas não foi interpretação. Foi a edição e foi o diretor. Porque o Will Smith não fez nada. Ele não chorou e você olhou para ele e falou: caramba, esse cara mexeu comigo, tá chorando ali, eu vou chorar também. Não. Ele fez aquela coisa bem contida, que é o máximo que o Will Smith consegue fazer. Porque o Will Smith tem o mesmo problema que o Jack Chan. Se ele chorar, você ri. A cara dele não te passa. Você, você olha para esses caras e começa a rir. Nossa, bem polêmica mesmo, hein? Mas achei uma boa reflexão. Se a atuação é ruim, ela me joga para fora da história. Tem essa dificuldade. Perfeito, é isso mesmo. The Rock, o Dwayne Johnson também. Sim, cara. O The Rock, ele é o exemplo máximo de todos os atores assim, de carisma. Você quer salvar uma franquia? O primeiro filme foi bom, o segundo caiu. Põe no terceiro o The Rock. As pessoas vão para o cinema assistir o The Rock. Porque ele salva o filme pela interpretação? Não. Pelo carisma. O carisma dele. Jim Carrey, o Jim Carrey, ele é ator. O comediante, o comediante que é ator, esse consegue fazer qualquer papel. Assista os filmes que o Jim Carrey interpreta drama, aí você vai ver o cara atuando. É que geralmente os papéis que são dados a ele exigem aquela comédia da fisicalidade, né, dos trejeitos exagerados, mas quando ele faz um filme de drama, quando ele faz um filme de suspense igual aquele número 9, você fica apavorado. Jim Carrey é bom, hein? Jim Carrey é muito bom. Aí, o René falou a mesma coisa aqui, ó. Show de Truman, aquele número 9. Ó o Gravata aí. Gravata, seja bem-vindo. Hugh Jackman não é bom ator, mas é igual personagem. Exato, perfeito. São a maioria, pessoal, a maioria, vocês estão concordando comigo aqui. Os atores são muitos atores limitados que têm um carisma bom ou que o filme é muito legal e aí as pessoas confundem. O único filme que, olha, que eu me lembre, o único filme que o Tom Cruise fez que ele interpreta de verdade é Nascido em 4 de Julho. Que ele tá sofrendo porque perdeu as pernas assim, ele tá depressivo e tal. O resto, qual é a marca registrada do Tom Cruise? Correr na cena. O que isso exige de atuação? Gente, é ou não é o Tom Cruise? A marca registrada dele não é correr na cena? Todos os filmes ele faz uma cena de corrida, desesperado? Não é só no Missão Impossível? O Rose concordou comigo. O Jim Carrey é excelente ator, cara. Excelente ator.
O talento de Carrey é inquestionável, concordo contigo, mas é o lance de olhar para ele e dar vontade de rir. Sim, mas porque você tá assim, se ele tiver inserido no filme de comédia, facilita porque você já vai com esse clima. Mas se você assistir um drama com ele, é aquele caso assim de traje cômico. Você fica com um sorriso e uma lágrima engasgados. Esse é o Jim Carrey. Mas isso é devido aos papéis estereotipados. Tem muitos filmes ótimos que ele acaba comigo. É, sim, acaba comigo de chorar. Sim, sim, sim. Show de Truman. Estamos concordando no fim das contas. É isso mesmo. A assinatura do Tom Cruise é fazer uma coisa relacionada com outras alturas. É, sim, também. Ele tem essa coisa do perigo, né? De estar fazendo algo extremado. Um, o caso do Brad Pitt. O Brad Pitt é um excelente ator, mas ele só é colocado para fazer papel de galã, né? De alguém que vai fazer a carinha de bonito, né? Mas ele é um excelente ator. Tem aqueles net porcos e diamantes que ele se transforma, cara. Ele faz assim, ele vira um cigano com, com os trejeitos até de andar. Ele muda o jeito de andar. No filme da Troia, que ele faz aquele Aquiles, aquela cena em que ele vai enfrentar o gigante, que ele parece um leão caminhando para ir para cima do cara, aquele jeito de andar é interpretação. Aquele jeito, aquela caminhada que ele dá, quando ele luta contra o Paris, ou ele não, ele luta contra o irmão do Paris, né? É, como é o nome do personagem? É Patroclo? Patroclo, né? Não, Patroclo é o primo. Ai, fugiu o nome do cara. Aquela cena em que ele luta contra o irmão do Paris, que ele acaba matando o cara, o jeito que ele se mexe naquela cena lá é interpretação. Não foi dado um texto para ele, mas ele fez a interpretação. Qualquer outro ator mais durão não conseguiria fazer aquilo. O Tobey Maguire não é bom ator aquele chora não. Pera aí. Tobey Maguire não é bom aquele chora não dá cara. Não entendi. A história do Rowan Atkinson, que é o como é? Mr. Bean, né? É bem interessante. No início ele era esnobado por conta até da dicção e no fim das contas se tornou um dos maiores personagens mudo do século. E é atuação, hein? Ali é 100% atuação. Ele não tem nada de Mr. Bean. Ele se transforma. Contra Heitor, isso mesmo. É isso mesmo. O Aquiles contra Heitor. Toda a cena de luta. Gente, é sério. Reparem como o Brad Pitt se mexe naquela cena. Olha a diferença dele interpretando um guerreiro invencível, dono de si, que ele fala assim: eu sei que eu posso te derrotar a qualquer instante, mas eu quero te castigar, porque você teve a coragem, a capacidade de confundir um menino com o grande Aquiles e você achou que você ia matar o Aquiles. E aí o jeito que ele anda, um leão cercando sua presa, aquilo é interpretação. Não foi edição. Aquilo é interpretação. Entende? Por isso que, na minha opinião, o talento supera qualquer coisa. Quem tem talento consegue fazer, tirar do pouco que lhe é dado. A gente viu juntos aquele filme Os Piratas e aquele cara que era para ser um coadjuvante,
que é o pilantra lá que tenta enganar o chefe e a capitã, aquele cara rouba a cena. Pra mim, no filme inteiro, ele rouba a cena. Ele é o cara. Ele, ele chora, mas é um filme cômico, então ele chora de um jeito que você vai dar risada, né? Ele tá sempre enganando todo mundo. Quando tem que ser debochado, ele é. Quando ele tem que ser malandro, ele é. Quando ele dá uma de chato, você fica com raiva dele, que ele fica importunando todo mundo. É talento. Ele tinha pouco espaço, ele era um papel coadjuvante, mas ele apareceu. Nossa, mas o Tobey já fez uns filmes filmes pesados demais. Tem um que ele surta que é que SL ser louco. Acho que bom ator também. Desculpa discordar. Pera. Tobey Maguire. Tobey Maguire é um bom ator. É um bom ator. Não acho ele um ruim ator, não. Ator chorou. Mas acho que você quis dizer sobre a cena dele chorando no Homem-Aranha, se realmente viram até meme, mas tem outros filmes que ele varia bem a personalidade e comportamento. Então, sim. Então, mas aí quando, sim, se o cara é um bom ator e na edição fez parecer que ele estava errado, ele que errou a cena, aí é o diretor que está pisando na bola, né? Tem casos, tem um montão de casos assim que você fala, pô, o jeito que foi editado isso aqui não ficou legal, né? O bom ator consegue emanar uma aura na cena, seja cinema, TV ou teatro. É algo tão forte que você consegue enxergar o talento praticamente materializado. E sabe qual é a medida que eu tenho, René? Pode não ser uma coisa exata, tá? Que eu vou falar, mas quando você enxerga o personagem, não o ator, esse ator conseguiu cumprir o seu papel. Quando você, no filme inteiro, passa tratando aquele personagem pelo nome do ator, ele não conseguiu passar a mensagem. Então, por exemplo, fala o nome aí, talvez assim, alguém aí saiba, mas a maioria não vai saber falar o nome de um dos personagens do The Rock. Um dos personagens do Will Smith, além do personagem que ele faz no Um Maluco no Pedaço, que é o Will. É o nome dele mesmo. Mas a gente não lembra. Entende? Porque o Will Smith é sempre maior que o personagem dele. Ou seja, ele não se entregou. Entende? Agora, quando o cara tem um papel que ele pega e tira tudo daquele personagem e te entrega, marca o personagem e não o ator, você passa o filme tratando ele pelo nome do personagem, ele fez um bom papel. Ah, Carlos, mas aí é difícil. Sim, porque ser um bom ator nesse nível não é qualquer um que vai fazer. Ué, simples assim. Entende? É lógico que é difícil. Eu tenho a tendência de gostar mais de personagens coadjuvantes do que de protagonistas. É, tem muito personagem protagonista que é dado a atores excelentes que cabem melhor ali naquele protagonista do que o cara do papel principal. E aí, como o cara é bom, ele acaba fazendo aquele personagem destacar. Eu tenho o costume de gostar de vilão. Sim, mas eu não gosto do vilão caricato. Aquele vilão que é vilão por ser vilão, que quer simplesmente matar todo mundo, acabar com o mundo, não tem objetivo nenhum. Agora, o Daniel, desculpa, virou ator de um personagem só. Ele é sempre Harry Potter para mim em qualquer lugar. Daniel Radcliffe, né? Ele tem aquele, não, ele não tem um filme chamado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro o nome do filme. Daniel Radcliffe. Ó, eu vou pegar aqui, tem um filme dele.
Amaldiçoado. Assistiram já? Com Daniel Radcliffe, o cara que faz o Harry Potter. Ele faz o papel de um personagem que é amaldiçoado. Começa a crescer um chifre na cabeça dele. E a maldição dele influencia as outras pessoas. Faz com que as pessoas coloquem para fora seus desejos mais profundos e fale tudo que está à mente. Amaldiçoado. Se vocês não assistiram, eu tenho ele, a gente pode assistir junto, hein? É legal pra caramba esse filme. E ali você não vai lembrar do Harry Potter. Christopher Reeve, ele era perfeito como Superman. Sim, e ele fez outros filmes que não marcaram tanto, mas ele se transforma realmente. Ele é um bom ator. Ele também fez coisa. Ele fez bastante coisa. Ele não é tão ruim, mas só lembro de Harry Potter sempre. Já vi esse filme, mandou ali do Amaldiçoado, né? Ele vira meio que um sátiro. Sim, sim, sim. Ele fez um filme que ele é um corpo morto o filme todo. E se a gente vê ele como morto e não dá risada, então ele fez bem esse papel. Agora, que nem eu falei assim do Tom Cruise. Pô, eu não acho Tom Cruise um grande ator, mas eu adoro os filmes dele. Se tem um filme com o Tom Cruise, eu vou assistir. Série Hell on Wheels e Black Sails e Turn, Washington Spies são séries excelentes com elencos maravilhosos. Mas a série tem uma vantagem que o cinema não dá para o ator, que é o seguinte: como é de longa duração, o cara consegue ir melhorando, se encaixando no papel. Ele consegue ir se transformando naquele personagem. Ele chega a um ponto de estar tão bem que você esquece que no começo ele não estava tão legal. Isso aí eu já vi em várias séries, né? Yeah.